Vamos orar. Senhor, abre a porta da palavra. Nós te pedimos que tu cerques esse lugar com a tua bondade. Pedimos que uma nuvem da tua glória venha sobre nós. Pedimos, Senhor, que o céu esteja aberto e que tu fales diretamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A igreja diz? Amém. Eu não escutei. A igreja diz? Amém. Mais uma vez. A igreja diz? Amém. Podeis assentar. Quero agradecer a Deus o privilégio e a oportunidade de poder ministrar a palavra nessa noite, aqui nessa igreja. Agradecer a Dom Paulo, Reverendo Cirlan, todo o ministério da Episcopal. Quero também trazer uma palavra a você que tem amigos ou familiares que se encontra enfermo por conta dessa pandemia, ou talvez tenha sido vitimado e teve que sepultar alguém muito querido. A minha palavra de compaixão e o desejo de que o Senhor possa consolar e confortar o seu coração. Certamente a saudade, a falta, a ausência, não há palavra que possa preencher isso. Mas essa noite vai passar em nome de Jesus. Quero aproveitar também para me dirigir a você que está nos assistindo através das plataformas da internet, no YouTube ou no Instagram. Que Deus abençoe você da mesma forma como vai abençoar cada um de nós aqui. O título da mensagem que Deus colocou no meu coração é 3 motivos, 3 momentos da oração. 3 momentos da oração. Eu estava conversando com o meu filho no início dessa semana e ele me perguntou: pai, o que para você é mais importante? E logo me deu algumas condições, excluindo os meus pais, excluindo os meus filhos, inclusive ele, e era Daniel, excluindo o nosso cachorro, e excluindo Deus. Eu disse: filho, dessa forma você quer me emparedar, vai me colocar numa sinuca de bico. E ele não imaginava que eu ainda tinha uma saída. E eu disse: Espírito Santo de Deus, o que é que meu filho está querendo escutar? O que é que ele quer ouvir? E aí ele se antecipou e disse: pai, aquilo que eu mais gosto é de música. Eu disse: que bom, filho, legal. E você, pai, o que é que você mais gosta? Ele disse: é da Bíblia. O que eu mais gosto é da Bíblia. O que eu mais amo é a palavra do Senhor. O que eu mais amo é estar num púlpito ministrando e pregando a palavra do nosso Deus. Eu sei que esta palavra tem poder. Eu sei que esta palavra pode mudar e transformar a sua vida. Eu sei que essa palavra pode restaurar, restituir, libertar, curar e renovar você em todas as áreas, seja qual for a circunstância. E eu creio que o dono da palavra e o Espírito da palavra está no nosso meio. Se você concorda com isso, diga amém. 3 momentos da oração. O que é a oração? A oração é um dos 2 pilares da vida cristã. Qual é o segundo? A própria palavra do nosso Deus. A oração não é a formatação da construção de uma série de palavras e de frases bonitas, bem elaboradas, bem construídas, talvez até com rima, talvez até fique poética, mas isso não é necessariamente a oração. A oração não é a repetição de determinados termos que muitas vezes nós utilizamos no nosso evangeliquez. Não é isso também a oração. A oração não é o estabelecimento de um positivismo, a repetição de palavras positivas como se isso tivesse um efeito nas nossas vidas. Então, o que é a oração? A oração é a sinceridade do nosso coração derramado diante do nosso Deus. A oração é o momento em que nós nos colocamos diante do Senhor sem absolutamente nenhuma reserva. Entretanto, a respeito da oração, é preciso nos lembrarmos, porque eu sei que você sabe disso,
que o Senhor pode nos responder sim, não ou espere. Sim, não ou espere. São as 3 respostas que o Senhor pode nos dar. Mas também é verdade que muitos de nós insistem em orar por algo que Deus não deseja lhe conceder. Faz de Deus um servo subserviente, como se fosse o funcionário, o empregado da sua empresa, e que ele estivesse ao seu dispor para atender a todos os seus caprichos na hora em que você bem entende e deseja. Algumas vezes se utiliza até de alguns elementos espirituais para isso, como se Deus pudesse ser emparedado. Mas Deus não se permite se emparedar em momento nenhum. O nosso Deus, Ele não é servo, Ele é Senhor. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se você concorda com isso, diga amém. Nós somos os servos. Então, quais os 3 momentos da oração diante disso? Primeiro momento, o momento do clamor. Momento do clamor. Qual é a característica que mais se evidencia na vida de uma pessoa durante este primeiro momento? O entusiasmo. Se ele não estava orando, ele começou a orar, estimulado talvez pela experiência de uma outra pessoa, ou quem sabe pelos resultados que ele viu na vida de alguém, iniciou a oração. Naquele momento, há uma carga de adrenalina do céu sobre a vida daquela pessoa, e ela começa muito empolgado, o entusiasmo lá em cima, e começa a orar por coisas absolutamente extraordinárias, e é bom que seja dessa forma. Naquele momento, ele está crendo, de fato, que Deus é capaz de realizar absolutamente tudo, inclusive o que é impossível para ele. A característica dessa pessoa, no primeiro momento da oração, ela independe das vozes contrárias, das influências, por mais que exista sobre a vida dela, e também das circunstâncias. Nenhum desses fatores impede, nenhum desses fatores inibe, nenhum desses fatores faz com que haja o esmorecimento neste primeiro momento da oração na vida de um crente. Certamente, todos nós aqui nos encontramos em um momento da oração, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Segundo momento da oração. Passado esse período de entusiasmo e acreditando-se que se alcançou a aprovação do Senhor, vai-se para uma etapa mais difícil, para um nível diferente, para um próximo nível. E esse próximo nível é bem mais difícil, porque se no primeiro momento se contava com esse entusiasmo, no segundo momento há de se enfrentar grandes desafios. Segundo momento da oração, o tempo da espera de Deus. Repita comigo, o tempo, mais forte, o tempo da espera de Deus. Esse momento não é fácil, é duríssimo, duríssimo. Por quê? Porque começa a existir uma potencialização da ansiedade, o desejo do imediatismo. Não se vê os resultados daquele tempo dedicado no primeiro momento de oração, porque se esperava que no seu tempo, não no de Deus, houvesse as respostas. As influências passam a promover, em certos casos, em algumas pessoas, dúvida. Começa a haver a incredulidade. Será realmente que eu estou no caminho certo? Será que este é o propósito que Deus pôs no meu coração a respeito dos motivos pelo qual eu estou orando? A mente começa a produzir dúvida. E aí você começa uma batalha e uma guerra dentro de si.
Os propósitos iniciados naquele primeiro momento e a construção e a elucubração dos pensamentos em função daqueles mesmos agentes. As vozes contrárias, as influências das pessoas próximas a você e as circunstâncias, e nesse caso, por incrível que pareça, e você não é um privilegiado, parece que elas se potencializam. Há quem diga, por mais que esteja orando, mais almas aparecem diante de mim. Ou seja, em outras palavras, por mais que eu esteja buscando a Deus, parece que não há uma resolução, não há algo que atenda e satisfaça aquilo pelo qual eu estou orando, muito pelo contrário, os problemas aumentaram, se avolumaram, ficaram maiores, ficaram mais fortes, se potencializaram. Entretanto, isso não é uma verdade na perspectiva de Deus, a não ser do ponto de vista daquele que se encontra orando. Se a minha narrativa terminasse aqui, poderíamos inferir a respeito de Deus que ele talvez estivesse brincando com a vida daquele crente que está em oração nesse segundo momento. Mas certamente isso não é a verdade. Há um propósito de Deus, e eu já lhe digo. Mas se no primeiro momento a vida daquele crente é marcada e caracterizada pelo entusiasmo, no segundo momento, enquanto ele espera a resposta de Deus, aquele que está em oração, ele está marcado, caracterizado por um choro profundo. Dores terríveis. Ele sai e volta ao lugar de oração, sem ter absolutamente nenhuma resposta de Deus. Se no primeiro momento o crente é capaz de tocar o céu com a mão, tal o entusiasmo, nesse segundo momento, o céu se fecha. Deus fica em silêncio. Talvez Ele esteja falando com você. Talvez haja alguém aqui neste templo que se encontra exatamente nesse momento, em que o céu está fechado e parece que Deus não tem resposta nenhuma para você. Talvez você que está me assistindo pela internet se encontre nessa hora, céu fechado, o chão é retirado, removido, você fica completamente sem alicerces, sem base, sem fundamentação. Esse período é marcado por muito choro, muito duro, porque Deus está em silêncio. Então, qual é o propósito? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite esse segundo momento? Eu quero elencar para você, pelo menos, 3 razões. Poderia citar diversas, mas ao menos 3. Primeira razão, para que haja santificação. Santificação. Enquanto há esse tempo de choro na presença do Senhor, de humilhação na presença do Senhor, por conta da sua ausência, da percepção de quem está orando, de que ele se ausentou e se esqueceu, o Senhor está trabalhando o seu caráter, santificando. Quando alguém compra uma propriedade, o dono da propriedade, se ela estiver suja e com lixo, ele vai querer aquela propriedade limpa, porque pagou por ela um justo e alto preço. Eu vou dizer isso para você entender de outra forma. Você foi comprado por um justo e alto preço, estava retido nas mãos do diabo, do pecado e da morte, mas Jesus deu a vida por você e pagou por você este alto preço. Você tem um dono e ele quer a casa limpa. Ele não se contenta
em que o lixo fique debaixo do tapete. Ele quer a casa limpa. Será que você pode dizer aí para quem está do seu lado: Deus quer a casa dele limpa? Limpa. Então o que ele faz? Ele pega, em alguns casos, tal a necessidade pela gelidez do coração, referindo-me ao terreno, ele coloca fogo, porque o fogo vai purificar, limpar, queimar toda a impureza. O terreno vai ficar limpo, porque o dono, ele quer habitar numa casa limpa. Ele não quer habitar num lugar sujo, tanto quanto eu e você, que jamais desejaríamos ficar num lugar que não estivesse limpo, santificação. Então ele queima todo o lixo, toda a impureza. Segunda razão, a forja. Segundo momento da oração e segundo propósito, a forja. Irmão André, o que é a forja? A forja é o amalgamar de metais, de maneira que ele seja colocado sobre uma alta temperatura e seja levado a uma compressão para que aqueles metais possam ganhar liga. E à medida que aqueles metais se fundem, mais fracos com mais fortes, torna aquele instrumento ou aquela arma apropriada, habilitada para poder cumprir o seu papel. As espadas, por exemplo, eram feitas exatamente dessa forma. Havia a junção dos metais, levada ao fogo. Depois do fogo, o ferreiro forjava aquele metal, massacrando o metal, batendo no metal, de tal maneira que ele fosse tomando forma e não houvesse mais como se perceber este ou este metal, mas apenas um único metal. Depois desse processo, aquela arma era colocada dentro de uma água fria para que pudesse resfriar daquela alta temperatura, e ainda era comprimido. Talvez haja no nosso meio pessoas que não estão entendendo este processo que está passando e vivenciando na sua vida. Por que que o Senhor está forjando você? Por que que está fazendo com que você esteja sendo levada às mais altas temperaturas e sendo comprimido, recebendo as marteladas? Mas Deus, o Senhor não vê. Mas Deus, o Senhor não está atento ao que eu estou passando, ao que eu estou enfrentando. O Senhor está, mas está forjando o seu caráter. Agora, o mais extraordinário é que depois que esses elementos são criados, produzidos, e especialmente no caso de uma arma de guerra, uma espada, uma lança, uma flecha, algo desse tipo, aquelas mais utilizadas e deformadas são as que permanecem com a liga da sua lâmina mais afiada por conta do tempo da forja. O que Deus me disse para dizer a você é que este tempo em que Ele não lhe respondeu ainda, está preparando você para grandes vitórias em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vão olhar para você e vão dizer: está todo deformado, está todo quebrado,
mas o Rei da Glória, Ele pega tudo quebrado, faz novo, mas a lâmina vai ser cortante, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, fará separação entre juntas, medulas, alma, espírito, é apta para discernir e vai cumprir o propósito dele na sua vida e para outros através de você. Se você recebe essa palavra, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Só vou incomodar você mais essa vez, mas diga com autoridade para quem está do seu lado, por favor, esse tempo da espera, não, você vai falar com autoridade, não é assim não, não é assim não, olha, esse tempo, não. Você está comigo? Diga amém. Então, meu irmão, com autoridade, você vai virar aí para quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, à frente, atrás, e vai dizer a ele: esse tempo da espera não é para lhe matar, é o Senhor trabalhando na sua vida para grandes coisas. Se você recebe isso, erga a sua mão, dê um brado de glória. Aleluia. Terceiro motivo, porque é que o Senhor permite ficarmos no segundo momento da oração. Terceiro motivo, para alinhar o meu coração com o coração dele. Alinhar o meu coração com o coração dele. Senhor, eu quero o quê? Bom, eu quero uma torta. Eu gosto de doce. Pudim, pronto, eu gosto de pudim. Senhor, eu quero pudim. Aí Deus disse: não, meu filho, não faz bem não. Isso aí vai encher você de açúcar, de glicose, vai entupir tudo, vai ficar ruim. Não. Mas Senhor, eu quero. Não. Não vai ter o pudim, não. Não vai ter. Aí o Senhor começa a ir alinhando. O coração empedercido, olha, Deus está falando. Aquele coração duro. Vamos para a igreja? Vou nada, eu não preciso. Vamos para o culto de oração? Vou nada, eu não preciso. Olha, tem uma live para assistir. Vou nada, eu não quero ver de jeito nenhum. Olha, o pastor quer falar com você, não quero ir lá. Olha, vamos orar junto? Não quero. Vamos ler a palavra? Não quero. Aí o Senhor leva você para o tempo da espera, para nesse tempo da espera, o seu coração ser aliado com o dele, até que você diga: Senhor, já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, eu não quero mais a minha vontade, eu estou rendido a Ti. Venha o Teu reino sobre mim, seja feita a Tua vontade nos céus, na terra, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aí aquele coração duro, diz Ezequiel no capítulo de número 36, versículo de número 26, o Espírito Santo de Deus vai lá e diz: eu estou arrancando este coração duro, o coração gélido. O Espírito Santo vem com fogo e queima toda a frieza. Eu preciso terminar. Escute, houve um tempo durante o reinado de Acabe e Jezabel, 1 Reis, capítulo de número 18, o povo vivia cocheando entre dois pensamentos, adoravam a Baal, junto com os 450 profetas, e adoravam os postes ídolos, ou Azera, com mais 400 profetas, Deus de fertilidade e de prosperidade, Deus de nada. Deus é o Deus de Israel, que trabalha para aquele que nele espera e confia. Esse é Deus. Então Elias disse a Acabe: reúnam todos os 850, levem todos ao Carmelo e também toda a nação. Fizeram um altar, 2 novilhos, um para aqueles deuses deles, Baal e os postes ídolos, e outro altar para o Deus de Israel.
Elias disse: aqui está o novilho, aqui está a lenha, e vocês vão orar pedindo que o seu Deus desça fogo e receba o sacrifício. A palavra do Senhor diz que eles oraram da manhã até o final da tarde. Até que Elias disse: gritem, porque talvez o Deus de vocês não esteja escutando, talvez ele esteja dormindo, talvez esteja viajando, quem sabe ele está com outras demandas e atividades. Começaram a se mutilar, se flagelar e se rasgar, nada aconteceu. Então o profeta Elias, o profeta do fogo, o profeta de Deus para aquela nação, para aquele tempo, para aquela geração, disse: cavem uma vala, cavaram a vala, peguem água, 7 a 14 litros de água dentro das jarras, colocaram uma vez, eles achou pouco e disse: coloquem 2, achou pouco, coloque 3, porque o meu Deus é Deus de fogo. E Elias fez uma oração bem curta: Senhor, não me deixa ser envergonhado diante da nação. Cumpre a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Cumpre essa palavra, Senhor. E diz o texto que depois que Elias ora, fogo é descido sobre o altar. Tem altares que o Senhor quer restaurar nesta noite na Catedral da Trindade. Altares que estão gélidos, altares que ficaram empedernidos. O Senhor nessa noite quer restaurar esse altar. Ele quer derramar fogo sobre este altar. Terceiro momento da oração, e eu concluo. No primeiro, o crente pega o céu com a mão. No segundo, o céu está fechado e de bronze. Perde-se o chão, marcado pelo choro, pela dureza. E no terceiro momento, aleluia, aleluia. O terceiro momento é marcado pelo agir de Deus na vida de quem não desistiu do propósito de oração. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número... 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. A história de Ana e Eucana. 24 anos, orando para que Deus lhe desse um filho, uma mulher estéril. Ela passou para o outro nível. Ela chegou no terceiro momento. Até que no 24º ano ela está dentro do templo do Senhor, como fazia habitualmente. O sacerdote Eli, que já estava completamente desviado, Deus não falava mais com ele, olhou para aquela mulher e disse: mulher, a esta hora da manhã já estás embriagada? E Ana disse: não, meu Senhor, não diga isso a respeito de mim, porque eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher afrontada, eu sou uma mulher humilhada, eu sou uma mulher sofrida. A minha rival Penina, ela tem filhos, mas eu não tenho nenhum para segurar nos meus braços. Deus me trouxe aqui nessa noite, por bondade e misericórdia, por esta porta aberta, para dizer a você e quem me assiste pela internet: não desista do propósito de oração que Deus colocou no seu coração. Não desista, não desista, não desista. O sacerdote olhou para Ana, e Ana não conseguia mais falar. Tal era o sofrimento daquela mulher. Talvez haja nessa noite, no nosso meio, pessoas que já não conseguem mais se expressar diante de Deus. Senhor, acabou todo o meu vernáculo, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais como orar. Mas olha o que nos diz a palavra do Senhor, no Salmo de número 56 e versículo de número 8:
Tu contaste todos os meus passos quando eu sofri perseguição. Tu tomaste as minhas lágrimas no teu odre e escreveste tudo o que ela dizia no teu livro. Quando não houver mais palavras, o Senhor registrará sua lágrima caindo pelo seu rosto, enquanto você ora, e Ele está escrevendo mesmo com suas lágrimas. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda. Um Deus que registra as nossas lágrimas. Quando a alma está desnuda diante dEle, como aquela mulher pecadora na casa do fariseu, Lucas capítulo 7, versículo do 36 ao 49. O fariseu não recebe Jesus com honras, entretanto aquela mulher pecadora, com Jesus de costa para ela, nos pés dele, derrama um vaso de alabastro, caríssimo aos seus pés, e retira o que prendia o seu cabelo, que denota intimidade com o noivo. Se você está entendendo, diga amém. Intimidade. No terceiro momento, o que marca é o descanso. Não é uma passividade irresponsável, reverendo Sirlan. Não é um descanso promovido pela preguiça e falta de potencial para produzir. É o descanso promovido pela certeza de que se no primeiro momento o crente pegava o céu com a mão, no segundo momento o céu desce na vida do crente. E aí ele é envolvido, e as coisas começam a acontecer de maneira natural. Eu tenho um convite a fazer a você. Talvez hoje você esteja precisando tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus. Talvez você nunca tenha feito isso e precisa fazê-lo hoje. E eu não quero lhe prometer outra coisa senão passar por todo esse processo. Se não dessa forma, de outro jeito, mas vai passar por ele. Mas se você não entregou a sua vida a Jesus, eu queria que você no seu lugar pudesse levantar a sua mão e dizer: Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero mais viver cocheando de um lado para o outro. Um dia eu estou com Baal e no outro eu estou com o Senhor. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia que o altar vai ser restaurado. Hoje é o dia que o Senhor vai incendiar a sua vida. Talvez você tenha feito pactos e alianças com esses falsos deuses, e o Senhor me trouxe aqui para, na autoridade do nome de Jesus, estão quebrados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz a seu favor. Aleluia, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida libertação. Eu declaro sobre a sua vida que o que estava lhe prendendo, lhe amarrando, não lhe amarrará mais. Você foi comprado por preço de sangue, sangue de um cordeiro justo e imaculado. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir a você que levantou a sua mão, com muita gentileza, fique de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Você que levantou a sua mão entregando a vida a Jesus hoje,
Isso. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor quer incendiar corações e altares nessa noite, Senhor. Faz, Senhor, isso, porque uma noiva só pode ter intimidade com o noivo. Senhor Deus, há homens e mulheres que estão se despindo da sua alma diante de Ti, Senhor, e ninguém pode ir nesse lugar senão o Teu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Eu vou pedir a essa igreja linda que estenda as mãos sobre cada um deles que está perto de você. Com a permissão do reverendo Sirlan, eu vou pedir que toda a igreja fique de pé nesse instante, enquanto os irmãos do louvor podem estar ministrando através dos instrumentos. Nós vamos orar. Você vai repetir comigo por essas vidas que hoje se entregaram a Jesus. Vamos dizer assim: Senhor Jesus. A igreja toda bem forte. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos recebendo e escrevendo no livro da vida cada um desses nomes e dessas vidas. Hoje eles passam a fazer parte do Teu reino e passam a fazer parte desta comunidade, desta família, em nome de Jesus. A igreja concorda, diga um lindo amém. Você pode erguer as duas mãos bem alto, bem alto. Agora você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte por essas vidas. Pode aplaudir mais forte por essas vidas, porque está tendo festa no céu por cada uma delas. Pode aplaudir mais forte, pode misturar isso com glória a Deus, pode dar aleluia, porque o Senhor está neste lugar. Eu agradeço a oportunidade.